Você sente que algo está tentando te alertar, mas não sabe exatamente o que? Tem tido sonhos estranhos, intuições fortes ou inquietações que não consegue explicar? E se esses forem sinais de Deus e você estiver ignorando? Poucas pessoas sabem, mas há maneiras específicas pelas quais o Espírito Santo tenta nos alcançar antes que seja tarde demais. Neste vídeo, você vai descobrir como desenvolver o discernimento espiritual e aprender a distinguir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Porque talvez essa seja a última vez que Ele está tentando te avisar. Há momentos em que tudo parece calmo por fora, mas por dentro o Espírito grita por direção. É aí que o discernimento espiritual se torna mais do que um dom. Torna-se sobrevivência. No meio de tantas vozes, opiniões e aparências, só quem ouve a voz de Deus pode escapar das armadilhas do inimigo. Esse discernimento não é intuição humana, é revelação que vem do alto. Muitos confundem carisma com unção, palavras bonitas com verdade bíblica, mas o Espírito Santo nos dá olhos que enxergam além das palavras, ouvidos que percebem a mentira escondida no meio da verdade. Assim como Jesus discernia os corações e não se deixava enganar pelos elogios dos fariseus, somos chamados a provar os espíritos e separar luz de sombra. Imagine alguém prestes a tomar uma decisão crucial, mudar de cidade, casar-se, iniciar um ministério. Sem discernimento espiritual, qualquer escolha pode parecer de Deus, mas não passa de tentação bem maquiada. O engano do inimigo é sutil. Ele não chega com tridente, mas com palavras doces e promessas vazias. A Bíblia mostra que Salomão, mesmo jovem, soube pedir a coisa certa. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E porque buscou discernimento e não fama, Deus o encheu de sabedoria divina. Isso nos ensina que, mais do que respostas imediatas, precisamos pedir orientação divina para entender o que está oculto aos olhos naturais. O discernimento também protege a fé. Ele nos impede de seguir falsos profetas, de aceitar ensinamentos que contradizem a verdade bíblica. Em tempos de redes sociais, onde qualquer um pode se dizer mensageiro de Deus, precisamos mais do que nunca do dom de discernimento, uma lâmpada acesa no meio das trevas. Esse dom nos capacita a resistir ao mal, a perceber quando uma amizade está nos afastando do propósito ou quando uma oferta é, na verdade, uma armadilha disfarçada. Ele atua como um escudo invisível, dando paz interior quando é Deus quem está falando e inquietação sagrada quando não é. Mas discernimento não é apenas sobre dizer isso é certo ou isso é errado. É sobre captar o espírito que move uma situação. É saber quando uma porta aberta não é bênção, mas teste. É sentir no espírito quando o que parece bom é na verdade perigoso. Quantas vezes o coração quer ir, mas o espírito diz, espere. E quantas outras vezes, quando tudo diz não vá, o Espírito Santo nos impulsiona dizendo, vai, eu estou contigo. Esse tipo de sensibilidade é mais valiosa que ouro. É o segredo por trás de decisões sábias e vidas alinhadas com a vontade de Deus. Discernir é também separar a nossa voz da voz de Deus. Às vezes oramos tanto, mas o que ouvimos são ecos do nosso desejo, não a voz do céu. O discernimento espiritual nos ajuda a calar o eu, para que a voz de Deus se torne clara. Ele não fala no barulho, mas no silêncio obediente. E se você se pergunta, como posso desenvolver esse discernimento? Saiba que o caminho começa na palavra, passa pela oração constante e se fortalece na obediência diária. O discernimento é fruto de intimidade. É na presença de Deus que os olhos espirituais se abrem. E é só o começo. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso.
Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Desde o início das Escrituras, o discernimento espiritual se apresenta como uma arma invisível nas mãos dos que andam com Deus. Salomão, ainda jovem e inexperiente, poderia ter pedido riqueza, vitória ou longevidade. Mas ele pediu discernimento, e essa decisão revelou o que havia em seu coração: o desejo de julgar com justiça e andar segundo a verdade bíblica. Quando 2 mulheres vieram a ele, disputando a maternidade de um bebê, sua sabedoria divina revelou a verdade sem precisar de provas. O discernimento expôs o coração da verdadeira mãe, aquela que preferia perder o filho a vê-lo morto. Essa história, em 1 Reis 3, não é apenas um relato de sabedoria. É um ensino eterno sobre julgamento correto, decisões sábias e dons espirituais a serviço da justiça. Jesus, por sua vez, nunca foi enganado. Os fariseus tentavam constantemente colocá-lo à prova com perguntas armadas, doutrinas distorcidas e leis manipuladas. Mas ele, cheio do Espírito Santo, respondia com revelação, discernia intenções, confrontava hipocrisias, separava a aparência da verdade. Ele via o que ninguém mais via. Quando lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, esperavam que ele a condenasse. Mas Jesus, com discernimento perfeito, expôs a hipocrisia de todos. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum ousou levantar a mão. O discernimento espiritual desarma o engano do inimigo, revelando a justiça de Deus. As cartas paulinas também estão repletas de ensinamentos sobre discernimento. Paulo adverte sobre os falsos profetas, sobre os que se disfarçam de apóstolos de Cristo, mas são ministros de Satanás. Ele instrui a igreja a não crer em todo espírito, mas a provar os espíritos, para ver se procedem de Deus. Isso é ensino bíblico para os nossos dias. Discernir na Bíblia sempre foi sinônimo de ver além das aparências, de não ser levado pelo vento de doutrinas, nem seduzido por palavras doces. A verdade não grita, ela se revela. E só quem tem discernimento, alimentado pela oração e pelo estudo das Escrituras, consegue percebê-la mesmo quando vem em forma de suspiro. Os profetas antigos, como Elias, também discerniam o tempo e a voz de Deus. Elias não encontrou o Senhor no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele o reconheceu num sussurro suave. Isso nos ensina que discernimento é sensibilidade, é perceber Deus nos detalhes, no silêncio, na contramão do óbvio. Discernir é também saber esperar. Daniel jejuou e orou por 21 dias antes de receber resposta. E quando o anjo chegou, explicou que desde o primeiro dia ele já tinha sido ouvido, mas houve batalha espiritual nos céus. Isso mostra que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, o discernimento nos mantém firmes na fé. A mulher sunamita, em 2 Reis 4, também tinha discernimento. Quando seu filho morreu, ela não correu a contar a tragédia. Ela buscou o profeta. Ela sabia que havia algo além da morte. Ela discernia que, mesmo sem palavras, a voz de Deus ainda podia ressuscitar promessas. Sua fé gerou milagre. Toda a Bíblia é um manual de discernimento. E ao olharmos para os homens e mulheres que foram usados por Deus, vemos um padrão. Todos tinham sensibilidade espiritual. Todos andavam em oração, conheciam a voz de Deus e rejeitavam o engano. Todos resistiam ao mal com fé, prudência e sabedoria divina. E esse mesmo discernimento está disponível hoje para aqueles que desejam crescer espiritualmente. Ele não vem por emoção, mas por intimidade. Está reservado para quem busca a verdade, mesmo que ela confronte. Para quem prefere ouvir a voz de Deus do que agradar os homens. E isso nos leva a uma questão ainda mais delicada.
Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O engano nunca se apresenta como engano. Ele chega disfarçado de luz, com palavras doces, promessas de paz e aparência de santidade. Por isso, o discernimento espiritual é uma das formas mais preciosas de proteção espiritual. Quem tem discernimento não anda por aparência, mas por revelação. E em tempos de confusão, isso é vida ou morte. A Bíblia já nos alertava que nos últimos tempos muitos se levantariam com falsas doutrinas, distorcendo o ensino bíblico e levando multidões ao erro. Eles usam o nome de Deus, mas não têm o Espírito Santo. Falam de fé, mas vivem da manipulação. E só quem tem olhos treinados na verdade pode resistir ao engano do inimigo. Jesus alertou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. Aqui não há exagero, há advertência divina. Nem tudo o que soa piedoso vem de Deus. Nem todo líder carismático é um verdadeiro servo. A verdade bíblica é a balança. O Espírito Santo é o filtro. Há pessoas que se deixam guiar por profecias humanas, por sonhos que não foram provados, por visões que exaltam o homem e não a cruz. Sem discernimento, o risco é enorme. As decisões erradas não apenas atrasam a vida espiritual, elas podem destruir famílias, ministérios e até a própria fé. E não são apenas os ensinamentos distorcidos que nos ameaçam, são também os conselhos bem-intencionados, mas espiritualmente errados. Aquela amiga que diz, segue teu coração, o colega que sugere, vai pela tua paz, sem considerar a voz de Deus, a oração, a verdade. Sem discernimento, nos entregamos ao erro com a melhor das intenções. Em Gálatas 1:8, Paulo é direto. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Isso é forte. Significa que até sinais sobrenaturais podem ser falsificados. Se não estiverem alinhados com o ensino bíblico, são engano. A verdade não muda. O discernimento também nos livra de alianças erradas. Pessoas que parecem boas, mas escondem intenções. Negócios que parecem lucrativos, mas têm raiz em práticas desonestas. Relacionamentos que parecem bênção, mas drenam a alma e afastam da presença de Deus. O discernimento revela o que os olhos não veem. Líderes manipuladores sabem usar a culpa, o medo e até versículos isolados para controlar pessoas. Mas o Espírito Santo nunca força. Ele convence. A liberdade está na verdade, não no controle. E o discernimento nos protege disso. Ele nos faz ouvir a voz de Deus, mesmo em meio a vozes humanas. Por isso é tão importante manter o coração alinhado com o céu. Um coração puro discerne melhor. Um espírito em constante oração se torna sensível. A palavra de Deus, lida com temor, é a espada que separa o verdadeiro do falso, o santo do profano. Sem essa base, ficamos vulneráveis às armadilhas do inimigo. Talvez você já tenha sido enganado uma vez. Talvez já tenha seguido um conselho que parecia de Deus, mas te levou ao deserto. Saiba, o discernimento que te faltou ontem pode ser adquirido hoje. Deus deseja te ensinar a ouvir sua voz, a testar os espíritos, a ver com os olhos da fé. E esse caminho começa com uma decisão. No silêncio do deserto, onde não havia plateias nem palmas, Jesus enfrentou o teste mais revelador de discernimento espiritual. 3 tentações, 3 armadilhas escondidas sob camadas de verdade parcial. Satanás usou até a própria Escritura, mas distorcida. E foi aí que Jesus, cheio do Espírito Santo, respondeu com a espada da verdade bíblica. Está escrito. Essas palavras foram sua arma. Não era emoção, não era opinião, era a palavra. Cada resposta foi uma lâmina afiada contra a mentira disfarçada.
Jesus discerniu que nem toda oferta vem de Deus, nem todo convite ao poder é santo. Ele mostrou que resistir ao mal exige não só força espiritual, mas também profundo conhecimento da verdade. Ao longo de seu ministério, Jesus enfrentou fariseus que conheciam as Escrituras de cor, mas não conheciam o coração de Deus. Ele via além das vestes religiosas, via além das orações públicas, discernia o orgulho por trás das boas intenções, a ganância escondida sob os rituais, e os confrontava com autoridade e compaixão. Em Mateus 23, Jesus faz um discurso duro contra os fariseus. Os chama de sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheios de ossos e impureza. Esse é o discernimento que corta a aparência e revela a essência. Jesus não foi enganado pela fachada. E nos ensina que o discernimento verdadeiro é radicalmente honesto. Quando trouxeram a ele uma moeda, tentando envolvê-lo numa armadilha política, Jesus perguntou: "De quem é esta imagem?" E disse: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Ele discerniu a intenção por trás da pergunta. Não respondeu apenas com sabedoria, mas com revelação. Ele sabia quando falar e quando calar. O discernimento de Jesus também se manifestava em seus encontros mais pessoais. Com a mulher samaritana, ele revelou sua história antes mesmo que ela dissesse uma palavra. E ainda assim, não a envergonhou, a libertou. Esse é o poder do discernimento em amor. Não julga para condenar, revela para curar. Ao observar a oferta da viúva, enquanto todos olhavam o valor, Jesus viu o coração. Discerniu que sua oferta era maior do que todas, porque vinha da fé e do sacrifício. Isso nos ensina que discernir é também valorizar o invisível, perceber a verdadeira intenção, reconhecer a grandeza onde o mundo não vê nada. Jesus, em todas as situações, estava conectado ao Pai. Ele dizia: "Eu só faço o que vejo o Pai fazer." Isso nos revela o segredo do discernimento espiritual, comunhão constante. Quando ouvimos a voz de Deus, resistimos à tentação, enfrentamos a hipocrisia e reconhecemos a verdade, mesmo no meio da escuridão. E talvez essa seja a maior lição. O discernimento não é apenas sobre o que fazer, mas quem você é. Jesus era o discernimento encarnado. Sua vida era luz, e onde há luz, o engano não sobrevive. Ele nos convida a viver assim, com a mente renovada, o coração sensível e os olhos fixos na verdade. Se até Jesus foi tentado e enfrentou oposição espiritual, quanto mais nós. Mas se ele venceu e nos deixou seu espírito, então também podemos discernir, resistir, julgar com justiça e caminhar em sabedoria. E tudo isso nos prepara para algo ainda mais decisivo. Cada decisão que tomamos constrói um caminho. Pode ser uma escolha simples, como com quem conversar, ou uma que muda tudo: onde morar, com quem casar, em que projeto investir. Mas em todas elas há uma batalha invisível. E o discernimento espiritual é o mapa que nos mostra onde está o terreno firme e onde há areia movediça. Há pessoas que vivem arrependidas porque confiaram demais no próprio entendimento. Outros que se precipitaram por emoção e colhem lágrimas até hoje. A Bíblia nos adverte em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Sem discernimento, até a bondade pode nos levar ao erro. O inimigo conhece nossa pressa. Ele sabe como seduzir com atalhos. Uma proposta que vem na hora certa, uma porta que se abre por acaso, um relacionamento que parece promissor. Mas o discernimento nos alerta: nem toda oportunidade vem de Deus. Às vezes, é só o disfarce de uma armadilha bem montada. Salomão, com toda a sua sabedoria, escreveu: "Com a sabedoria se edifica a casa, e com o discernimento ela se firma." Provérbios 24:3. Não basta tomar decisões certas,
É preciso sustentar essas decisões com sabedoria divina. É o discernimento que evita rupturas, erros irreversíveis, dores desnecessárias. Muitos oram por portas abertas, mas poucos oram por olhos espirituais para ver o que há do outro lado da porta. A pressa nos torna cegos, a ansiedade nos ensurdece. Mas quem ora com paciência e escuta o Espírito Santo percebe quando a bênção é na verdade distração, quando a proposta incrível esconde um preço altíssimo. Jesus, ao ser convidado a assumir glória sem cruz, respondeu: "Retira-te, Satanás." Mateus 4:10. Ele discerniu a armadilha por trás da proposta. Hoje, muitos aceitam fama, poder, influência, sem discernir o espírito que os impulsiona. Trocam o eterno pelo imediato e só percebem o engano quando já estão presos. Decisões sábias não são as mais fáceis, nem as mais populares. Às vezes, dizer não exige fé. Ficar em silêncio, enquanto todos opinam, exige coragem. Mas o discernimento nos ensina a priorizar a paz interior, a voz de Deus, a verdade bíblica. E isso vale mais do que qualquer aprovação humana. O Espírito Santo deseja nos instruir em cada passo. Salmo 32:8 diz: "Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho." Essa promessa é real para quem busca com humildade. Discernimento é fruto de intimidade com Deus, não de inteligência natural. Se você está diante de uma escolha importante, não decida por impulso. Ore, jejue, leia a palavra, peça conselhos a líderes espirituais maduros e, acima de tudo, espere a paz que vem de Deus. Porque onde há paz interior, há direção. Onde há confusão, há um alerta. E saber a diferença é sabedoria divina. Tomar decisões com discernimento não elimina os desafios, mas nos mantém seguros no centro da vontade de Deus. E quando escolhemos com sabedoria, colhemos frutos de justiça, paz e crescimento espiritual. Mas como desenvolver essa sensibilidade espiritual em meio a um mundo tão barulhento? Discernimento não é um talento natural. É um dom cultivado na intimidade com Deus. Muitos querem sabedoria divina, mas não querem pagar o preço da consagração. Porém, quem deseja ver com os olhos do Espírito precisa mergulhar nas Escrituras como quem busca um tesouro escondido. É ali, na palavra, que o discernimento é formado e testado. Jesus resistiu ao engano porque conhecia a Escritura. Ele não apenas citava versículos, ele os vivia. E esse é o segredo. O discernimento não floresce na superfície da fé, mas nas raízes da obediência. Não basta ler a Bíblia, é preciso deixar que ela nos leia, que ela confronte, molde e revele a verdade em nós. A oração também é fundamental, não como ritual, mas como diálogo profundo com o Espírito Santo. É na oração silenciosa, longe dos olhos do mundo, que Deus nos revela o invisível. Quando dobramos os joelhos com sinceridade, Ele afina nosso espírito para perceber a verdade, mesmo quando ela vem sussurrada. O Espírito Santo é o mestre do discernimento. Ele nos guia em toda a verdade, revela as intenções escondidas, ilumina decisões e até em sonhos ou visões fala conosco. Mas Ele não grita, Ele sussurra. E só quem cultiva tempo na presença dele aprende a reconhecer sua voz em meio ao ruído do mundo. Discernimento se desenvolve também com humildade. Aqueles que acham que já sabem tudo, não ouvem mais. O coração ensinável é solo fértil para a sabedoria divina. Salmo 25:9 diz: "Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho." Ou seja, quem se rende aprende. Quem se quebra é curado, e quem se humilha ouve a voz de Deus. Outro ponto vital é a vigilância. Jesus disse: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação." Mateus 26:41. Muitos caem não por maldade, mas por distração. Não discernem porque estão sobrecarregados
emocionalmente ocupados, espiritualmente apagados. O discernimento exige vigilância constante, e vigilância só vem com oração. A comunhão com outros irmãos também fortalece o discernimento. Às vezes Deus confirma uma direção através de um conselho maduro, de uma palavra no momento certo, ou até de uma repreensão que não queríamos ouvir. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 11:14. Discernir também é saber ouvir. O jejum é outro meio poderoso. Ele silencia a carne para que o espírito escute. Em Atos 13, os discípulos estavam jejuando e orando quando o Espírito Santo disse: "Separai-me a Barnabé e a Saulo." Foi no jejum que a direção veio. Foi no silêncio que o chamado foi discernido. O jejum não muda Deus, nos muda para ouvi-lo melhor. É importante entender que discernimento não cresce em quem vive na superficialidade espiritual. É fruto de renúncia, entrega, busca e permanência. Não há atalho. Mas para os que decidem ir fundo, Deus revela o que está escondido e ensina a caminhar por fé, não por vista. Desenvolver discernimento é um processo. É como afiar uma espada. Dói, exige tempo. Mas se perseverarmos, vamos perceber que começamos a ver o que outros não veem, a resistir ao que antes nos confundia e a caminhar com a certeza de que a voz de Deus ainda fala e ainda guia. Discernimento espiritual não é apenas para o púlpito, para o templo ou para os grandes momentos da vida. Ele é mais necessário ainda no cotidiano, quando tomamos pequenas decisões que moldam grandes destinos. É no jeito de falar, nas pessoas com quem andamos, no que aceitamos ouvir e consumir, que revelamos o quanto discernimos. Quantas amizades parecem boas à primeira vista, mas depois se mostram como pedras de tropeço. Quantas parcerias profissionais promissoras acabam virando laços de opressão? Quem não tem discernimento escolhe por aparência. Quem é guiado pelo Espírito ora antes de confiar. Prova os frutos antes de abraçar. No ambiente de trabalho, discernimento é escudo. Você percebe intenções ocultas, evita ciladas, sabe quando é hora de falar e quando é hora de calar. O discernimento não só nos livra de injustiças, ele nos posiciona com excelência. Ele é a paz interior que nos guia em decisões difíceis, mesmo quando o ambiente é hostil. Nos relacionamentos familiares, o discernimento nos ajuda a lidar com palavras que ferem, com conflitos que parecem sem solução. O Espírito Santo pode nos mostrar o momento exato de agir com firmeza ou de perdoar em silêncio. Ele nos revela que muitas vezes, por trás da agressividade, há feridas não curadas. Ao lidar com filhos, pais ou cônjuges, discernimento é luz. Você entende quando uma atitude é apenas rebeldia ou quando é um clamor por atenção. Aprende a orar por aquilo que o outro não sabe expressar. E até mesmo nos silêncios, o Espírito Santo revela o que está acontecendo no invisível. Até em coisas aparentemente simples, como o que assistir, com quem sair, onde investir o tempo, o discernimento é essencial. Nem tudo que é permitido convém, nem tudo que é popular edifica. E é nas escolhas diárias que demonstramos se temos discernimento na vida cotidiana, ou se vivemos por impulso. Quem discerne vive com menos culpa, menos arrependimento, menos desgaste emocional, porque cada passo é dado com oração, cada decisão é colocada diante de Deus. E mesmo que venha a dor, a paz. Porque sabemos que não agimos por emoção, mas por direção. A Bíblia diz em Filipenses 1:10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Aprovar as coisas excelentes é o fruto do discernimento. É olhar para tudo e perguntar: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Talvez você sinta que sua vida está cheia de decisões mal resolvidas, que falta paz, falta direção, falta clareza. O discernimento é o fio de luz que atravessa essa escuridão.
Ele não remove todos os problemas, mas mostra o caminho. E esse caminho se revela quando aprendemos a ouvir, mesmo nas pequenas coisas. Porque às vezes a resposta de Deus para a tua grande dúvida está escondida num gesto simples, numa palavra discreta, num silêncio que só quem discerne consegue decifrar. Mas e quando esses sinais não são tão claros? O que fazer quando até os dons espirituais parecem confusos? Nem todo espírito vem de Deus, e nem todo mensageiro é confiável só porque fala em nome dele. Em 1 João 4:1, a Bíblia nos adverte com clareza: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa advertência não é simbólica, é um chamado urgente à vigilância espiritual. Vivemos em tempos onde o sagrado e o falso caminham lado a lado, muitas vezes disfarçados pela mesma linguagem, pelos mesmos gestos, pelos mesmos textos. Falsos profetas usam a palavra de Deus como máscara para enganar, manipular e dividir. Por isso, o discernimento espiritual não é opcional, é uma defesa vital contra o engano do inimigo. O apóstolo Paulo também alertou: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Isso nos mostra que até o mal pode parecer bonito. A verdade, portanto, precisa ser provada, examinada, confirmada. Testar os espíritos é aplicar filtros espirituais sobre cada mensagem, cada manifestação, cada ensino. Não se trata de julgar por aparência, mas de discernir a origem do que se ouve ou se sente. Uma palavra pode emocionar e ainda assim estar envenenada. Um pregador pode parecer piedoso e ainda assim ser instrumento de confusão. Em Atos 16, Paulo nos dá um exemplo prático. Uma jovem com espírito de adivinhação proclamava verdades sobre ele e Silas, mas Paulo discerniu o espírito por trás e a repreendeu. A lição é clara: nem toda verdade vem do Espírito Santo. O diabo também sabe usar a Escritura, mas com intenções torcidas. O verdadeiro teste dos espíritos está na fidelidade ao Evangelho, na coerência com as Escrituras e nos frutos que são gerados. Jesus ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. O que um espírito gera? Orgulho ou arrependimento? Confusão ou paz? Vaidade ou humildade? A origem espiritual se revela no resultado. O dom de discernimento dos espíritos, mencionado em 1 Coríntios 12, é uma capacitação divina para identificar a fonte oculta de algo que parece espiritual. Esse dom é a sentinela da alma. Ele revela o que está escondido aos olhos humanos e protege contra manipulações que usam o nome de Deus em vão. Por isso, quem deseja viver na verdade precisa se aprofundar na palavra, cultivar oração constante e se manter sensível ao Espírito Santo. O teste dos espíritos não é feito com pressa, nem com emoção, mas com temor, reverência e fidelidade. É uma prática sagrada que exige maturidade e sabedoria. Que nunca nos esqueçamos: Deus não é autor de confusão. Onde o Espírito Santo está, há clareza, humildade, paz, verdade bíblica. Toda outra manifestação, por mais atraente que pareça, deve ser discernida. Porque seguir a verdade é mais importante do que seguir sinais. E proteger a fé é mais precioso do que qualquer experiência espiritual momentânea. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te despertando para algo maior. Não ignore os sinais, não confie apenas nos olhos. Peça discernimento. Aplique o que você aprendeu hoje. Ore com mais profundidade. Leia a Bíblia com sede. E antes de qualquer decisão, pergunte: Senhor, essa é tua voz ou é só o meu desejo? Agora, se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda há muitas revelações que podem transformar sua caminhada.
e você precisa estar pronto para ouvir quando Deus falar de novo. Se você já sentiu Deus te alertando, então precisa entender por que Ele escolhe te acordar justamente às 3 da manhã. O que há nesse horário que carrega segredos espirituais que quase ninguém percebe?